Fala, meu amigo, fala, minha amiga, muito prazer, professor Felipe Fazoli na área, mais uma vez, plano de história no ar, de novo com a terceira aula desse conjuntinho sobre os reinos e impérios da África Ocidental. A gente já está nessas últimas aulas dessa nova playlist aqui no plano de história que fala sobre história da África. Já falamos sobre questões teóricas sobre a historiografia do continente. Falamos mais o quê? Falamos sobre as características geográficas, o que é uma coisa fundamental e importante para tu entender essas histórias, assim como todas as outras. Geografia e história são áreas de conhecimento que caminham juntas, e se tu domina os dois ao mesmo tempo e cria a habilidade de fazer as associações do meio com o contexto histórico, tu vai entender quase tudo. E também depois a gente partiu para o Reino de Gana, depois Império do Mali e agora o famoso Império Songhai, que fecha essa trinca dos três maiores reinos e impérios dessa região da África Ocidental, na borda do deserto do Saara, em direção às florestas tropicais ao sul. Essa parte do Império Songhai é interessante para você relembrar alguns assuntos anteriores, que são basicamente aqueles que esses impérios, especialmente o Império do Mali, ele pode ser entendido, na verdade, como uma federação, um conglomerado de diferentes reinos tributários ao Mansa. Mansa, que era o rei ou imperador do Mali. Sendo que também você entendeu nessas últimas aulas que essa região toda da África ela é multiétnica. São centenas ou até milhares de etnias diferentes que dentro do Império do Mali estão concentradas sob o poder do Mansa, só que com seus tributários, reinos e reis de diferentes lugares. Um desses reinos, um desses tributários é justamente o Reino de Songhai. O Reino de Songhai, ele é um desses que despontam nessa região, justamente ocupando a margem sul e norte do famoso rio Níger. O Reino de Songhai, ele vai acabar aproveitando de algumas brechas que o processo histórico de declínio e enfraquecimento do Império do Mali vai abrindo espaço. Soniali vai ser aquele que vai liderar as tropas do Reino de Songhai para começar a podar de vez o poder do Mansa do Mali. E para tu não se perder no tempo, nós estamos aqui, basicamente século. Que século que a gente tá? Que a gente pode falar que é o início desse Império Songhai. Mais ou menos aqui, século XV, 1400 e cadinho. E ele vai ter vida curta, né? Que vai até mais ou menos o século 16, 1500 e cadinho. Nesse tempo, a gente vai perceber o declínio do Império do Mali e a ascensão de um dos reinos tributários, que é o Reino de Songhai, e a anexação de vários territórios também multiétnicos, mas aqui com uma característica de centralização mais forte do que o Império do Mali, que é como se fosse uma federação. Soniali, ele consegue exercer esse poder por meio do ataque militar, formado por infantaria, cavalaria e até podemos dizer, uma flotilha, uma marinha dentro do rio Níger, que é novidade nessa época, nessa região. Então todos esses fatores vão acabar favorecendo essa parte da ascensão do Império de Songhai. E claro, como Gana e Mali, o Songhai ele vai acabar se aproveitando daquelas rotas transsaarianas que ligam a região norte da África, que está aqui banhada pelo mar Mediterrâneo, com essa parte mais ao sul. As rotas transsaarianas que eu vou marcar aqui, elas fazem contatos comerciais de diferentes produtos, como ouro, marfim, sal é importantíssimo, escravizados, pedras preciosas, produtos alimentícios indo e vindo. E claro, dentro desse fluxo comercial que liga diferentes regiões do continente africano, tem também a chegada do islamismo vindos do norte para o sul. Mas a influência do sul em direção ao norte também é visível. As trocas culturais elas são muito comuns aqui nessas relações desses povos. E são as rotas transsaarianas que vão dar aquela gordurinha, né? Aquela gordurinha que vai fazer com que o Império Songhai consiga se manter.
Até que a primeira dinastia some do mapa e vem a outra dinastia e última, a dinastia de Mohammad Askar. Mohammad Askar ele vai conseguir exercer um poder extremamente centralizado e, só para ter noção, a figura que ele vai representar vai ter até, como rei, a proteção de algumas centenas de eunucos. O que são eunucos? São guerreiros que foram castrados, e esses eunucos eles vão representar o grande poder do Askar Mohammed, que não governa sozinho, tá? Ele está centralizando o poder, mas Askar Mohammed ele consegue centralizar esse poder tendo auxiliares ao seu lado, chanceleres, ministros, almirantes e até mesmo alguns comerciantes muçulmanos, eles fazem parte desses contatos. Não vamos esquecer, gente, essa região aqui do mundo, ela está dentro do contexto do tal mundo mediterrâneo. E o Império Songhai, no século XV e XVI, já está no contexto da chegada dos europeus por essa borda aqui do Oceano Atlântico. Gente, as relações comerciais, elas sempre existiram a partir do deserto do Saara, mas com a chegada dos europeus, inicialmente portugueses, nessa borda do Oceano Atlântico, o centro comercial que está aqui no deserto do Saara começa a ser deslocado aos poucos em direção à costa ocidental. E é justamente nesse contexto que vem o Império Marroquino. O Império Marroquino, aquele que vai gerar o declínio desse breve Império Songhai, ele vai ter necessidade de se expandir em direção ao sul, porque lá por volta de 1578, uns tais portugueses, liderados por um tal Dom Sebastião, tenta fazer uma invasão àquele território, e numa tal batalha de Alcácer Quibir, que provavelmente tu já ouviu falar de tudo isso, quando fala de União Ibérica e por aí vai, apesar da derrota portuguesa, o Império Marroquino dessa região, que era forte, ele vai se encontrar um pouco debilitado. E ao longo de mais ou menos uma década, 10 anos, vai ser o período de preparação do Império Marroquino em direção de sanar a solução, de sanar a crise que ela estava afundada. E qual que vai ser o alvo? Irajá? Não, o Império Songhai. Tanto que a expansão, o avanço das tropas marroquinas em direção ao Império Songhai, ele vai ser muito massivo. Vai ter uma grande diferença numérica, mas vai ter também uma outra diferença. Aqui no Songhai, a galera ainda luta na moda antiga. O Império Marroquino ele já está lutando na moda moderna, com arcabuzes e até mesmo canhões. Todas essas armas, as armas de fogo, tanto arcabuzes quanto canhões, já eram domínio deles por causa do histórico das relações econômicas diretamente com os europeus. O mundo está vivendo uma nova fase. A África está vivendo uma nova fase. A chegada das armas de fogo e também a chegada dos europeus no seu litoral, que vai acabar gerando desdobramentos históricos que a gente ouviu falar, mas não é assunto da aula de hoje. Não esquece, aproveita que tu tá aqui, ó, quanto tempo, dá nem para ver, mas são mais 10 minutos de aula. Tu ficou até aqui, aproveita para dar aquela curtida, não deixa de se inscrever, gente, dá a moral, o canal ele tá pequeno, mas o canal ele tá ficando grande, para mim ele tá enorme já, tá? E para você aqui, espero que você aproveite dessa aula e de todas as outras, acompanhe a playlist, fui!